botar a música. Não. Meu, eu não aguento mais, sinceramente, ó. Tem muita gente chegando aqui conosco no Resenha Seguro Bet nesse horário, 17h38. E, pô, cada hora é um jogador novo. Você não... É o que o Bruno Migliosi falou, não é volatilidade da imprensa, não é... essas consultas acontecem, né? Até porque essa é a hora para se fazer isso. É o momento da janela de transferência, é um intervalo entre jogar campeonato e não jogar campeonato, não tem o que fazer, então tá todo mundo olhando pro mercado da bola. Aí eu escuto Arana, aí eu escuto João Pedro vai voltar, aí Lucas Veríssimo, aí Pogba. Pô, tudo bem que quando você fala de times de grande expressão, Corinthians, Flamengo, aqui né, São Paulo, você tem Santos, você tem Palmeiras, você tem São Paulo, aí você vai pro Rio de Janeiro, um monte de nome é ventilado nessas equipes. Mas acho que é bom a gente até fazer um exercício. Por exemplo, será que o Corinthians teria como mesmo trazer um Guilherme Arana da vida? Será que vai continuar gastando ficha no Paul Pogba? Vai achar parceiro para isso? Enfim, quais são as peças? Onde o Corinthians precisaria se reforçar? Na lateral esquerda eu até enxergo que realmente é plausível, até porque só tem o Bidu. É muito claro que o Ramon Dias não conta e não vai contar como o Hugo como titular. Sendo assim, vocês acham que seria uma negociação também fácil? Você trazer um Arana, você trazer um Veríssimo, enfim, jogadores que... Não digo que chega para ser titular, mas vem para disputar a posição. Sendo bem sincero, não acredito em nenhuma dessas contratações. Acho muito difícil. E hoje a gente, pelo menos, entende que o Corinthians está no momento com preocupações muito mais voltadas para dentro do que para o mercado externo. O Corinthians não se movimentou em busca de reforços. Claro que tem essas especulações aí sobre o Lucas Veríssimo voltar a jogar pelo Corinthians, né? Hoje ele tá no Al Duhail do Catar, foi para lá há pouco tempo. Eu acho que não tem intenções em retornar pro Brasil hoje, seria uma negociação cara, mas, perdão, o Corinthians vive um momento mais turbulento no interno, na diretoria, na política. Eu acho que isso tá pesando bastante. Por causa das questões do impeachment, você disse que, enfim, elas vão ser votadas, querendo ou não, acho que o segundo impeachment é mais sério para Augusto. Agora, de qualquer forma, é isso, né? Você tem um momento delicado, você tem um Corinthians embalado assim com os resultados do último ano, mas ninguém vive de passado. Se o Corinthians não chegar em semifinal de Campeonato Paulista e não estiver disputando o título lá, já volta mais uma vez todo aquele caos que foi o início desse ano. Corinthians tem... complete, Brunão. Não, eu não sei se vocês viram, mas o Rubão, no Twitter dele, nas redes sociais, né? Figura que esteve no Corinthians esse ano, tá fazendo vários posts colocando tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Tá chegando a hora que o Augusto vai cair, muito confiante. E divulgando matérias, né? Ministério Público com indícios de fraude nas dívidas do Corinthians, toda aquela questão da vai de bet. Então, eu imagino que essas preocupações relacionadas à política do Corinthians podem estar atrapalhando um pouquinho o planejamento do futebol, que, claro, tem uma busca limitada por reforços, mas quem sabe mais do que eu sobre isso, e está de volta o nosso caro Pedro Ralim. Que vai nos ajudar. Que moral. Isso, assim, a situação, é bem filho de volta, hein? o que tem de certo, o que tem de provável, o que pode se descartar e o que realmente... Acho que é isso, né? O que você tem de certo, assim, pô, realmente foram atrás, Ramiro, é improvável e é algo que não existe mesmo. Uma delas é o Romero, né? O Romero parece que vai renovar. É isso. É isso. Um abraço pra você, Martelli. Quem nos acompanha. Tá demais. O Milhose também. Tá com saudade do Milhose só. Só do Milhose. A gente se dá bem, né? E parabéns por cumprimentá-lo com a mão direita aí. Se você soubesse o que ele tava quase morrendo aí antes de você chegar, parabéns. Higienize sua mão. É verdade. Aí, Elson. Mas o detalhe é o seguinte. sobre o Romero, o detalhe é que o Corinthians acertou. O Romero topou as condições apresentadas pelo Corinthians, que eram de 1 ano de contrato, com o mesmo salário, mas com apenas 1 ano de contrato. O Romero queria 2 anos, queria 2 temporadas a mais do Corinthians, mas o Tibão já viu a circunstância que renovou com o Fagner e disse o seguinte, ó, cara, não dá. O Fagner a gente renovou por 2 temporadas, os críticos desceram a lenha na gente, então a gente não vai fazer isso novamente. Então, com o Romero foi muito parecido, uma situação muito semelhante. O Romero queria ficar por mais 2 anos, o Corinthians falou, não, a gente entrega 1 ano,
Você tem a renovação automática ou nada. É isso ou nada. Aí o Romero ficou na dúvida, disse que ouviu outras propostas e ouviu. Portanto, o Romero ficará por mais um ano no Corinthians. Foi isso que ele acertou com o Timão. Esse é o primeiro ponto, acho que é certo. Você coloca alguma coisa ali no contrato de sei lá, de metas a se cumprir no fim do ano. Se você fizer X gols, aí a gente discute, porque o Romero tá com o quê? 33? 32, né? 32? É. A partir ali do 32º ano, na minha visão, não, salvo o cara espetacular, o Romero é um bom jogador, você tem que ter cautela justamente disso que o Ramiro tá falando. Pô, mas chega no meio do ano, o cara não tá mais jogando. Uma coisa é você ter 6 meses, a outra é você ter 1 ano e meio. O cara vai ser criticado e a diretoria tá sempre vigilante a isso. Então isso é o certo. Paul Pogba, Pedro Ramiro. O Pogba é o seguinte, cara. Pogba é assim, a gente trouxe a informação aqui, né, na Rádio Bandeirantes que o Corinthians havia avançado em conversas com os empresários dele, dizendo o seguinte, ó, a gente tá disposto, vocês querem? Eles falaram, ó, a gente olha com bons olhos, a gente vê com bons olhos a possibilidade. Eu acho que seria interessante até para a carreira do Pogba, que tá passando por um processo aí de, vamos dizer assim, de uma fênix, né? Saindo das cinzas. De desmame, né? De desmame. Da testosterona. Os caras são complicados. Mas aí em março, ele já volta a jogar. E ele falou, cara, a gente pensa num mercado alternativo além da Europa e tudo mais. E o Corinthians falou, beleza, eu vou tentar dar um jeito. E aí o Timão tá nesse momento à procura de patrocinador. Se não achar o patrocinador, não vai ter Pogba no Corinthians. Isso é claro, não vai ter nenhuma possibilidade. Se o Corinthians não achar... É um louco que pague o salário. Isso. Não louco, né? Porque ele pode se dar muito bem. Claro. Como a empresa lá de acompanhantes tentou se dar bem no meio do caminho. Mas o Corinthians acabou empatando. O detalhe é o seguinte, agora aguarda uma nova empresa, uma nova possibilidade, e por enquanto a negociação segue congelada até que apareça uma nova empresa e que o Corinthians consiga bancar esses salários que podem gerar em torno de 4 milhões de reais por mês. Tá, vamos lá então. E agora, Guilherme Arana? Tem nada? Por enquanto Tá nada. sabendo de nada? Ok. O Arana é assim, eu não sei se alguém já deu essa informação, mas o Arana, todo o mercado da bola, ele pinta no Corinthians, né? É que nem o Gabriel Menino sendo negociado com algum time toda a janela. Exato. É a mesma coisa. Exato. O Arana é mais ou menos isso no Corinthians. Por ser um jogador que ele tá no futebol brasileiro, o Galo não fez uma temporada da maneira que gostaria no ano passado, e o Arana também é um atleta que tem a história no Corinthians, já falou várias vezes, vai Corinthians, quer voltar, não sei o que, a família dele, o irmão dele é palmeirense na verdade, né? Mas a família dele gosta do Corinthians e tudo mais. Mas é aquilo, por enquanto nada, o Timão tá atrás de algum lateral esquerdo e não é o Arana por enquanto. Veríssimo. O Veríssimo é assim, o Veríssimo eu acho muito difícil que na gestão do Augusto volte a atuar pelo Corinthians. Ia ser maluquice, né? Depois do que aconteceu no início do ano. Sim, o Augusto já admitiu que foi um erro dele, que de fato foi um erro da gestão dele, mas, de qualquer forma, o cara pela maneira que ele saiu, falando da gestão da maneira que ele saiu, que ele falou, é difícil que o Corinthians vá voltar a contratar o Veríssimo. Bom plantão e Roger bom descanso Guedes. pra... Roger, Bom descanso, Ramiro. Roger Guedes tá vivendo o sonho do Qatar. Mas falaram que ele quer voltar. Então, se ele quer voltar, assim... Então dá o toque lá, né? o Corinthians gosta da ideia, mas o problema é que ele ganha acho que são mais de 5 milhões mensais. Isso aí não é E nada, pensa né? um Corinthians com Memphis, Yuri, Roger Guedes, É loucura. Pogba, assim, em questão de valores mesmo. De uma folha salarial salarial. é muito Salarial alta. de 100 milhões. Mas o Corinthians tá muito equilibrado em alta. dívida, A folha gente. salarial hoje tá em 22 milhões de reais mais ou menos. E a vaquinha dá pra pagar 1 mês e meio aí, ó.